Olá, meus amores! Nessa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre ortografia das palavras. Ortografia vem do grego e significa escrita correta. Para aprender a escrever corretamente as palavras, você terá que fazer uma leitura constante. Onde eu posso ler? Jornais, revistas, até em rótulos de embalagens, sachês de compras que a sua mãe faz em casa. Então, tudo é uma leitura e você vai aperfeiçoar ainda mais a sua escrita. Para escrever corretamente essas palavras, existem também algumas regrinhas básicas para isso. Então vamos lá para a primeira regra. Palavras com som parecidos, que são da mesma família, são escritas com a mesma letra. Como assim? O exemplo atrás. Atrás, atrasado e atrasar são da mesma família. Vai ser escrita com a mesma letra, atrás, atrasado e atrasar. Então são da mesma família, tem um som parecido. Então a letra S não vai ser modificada nessa palavra, vai continuar. Outra forma de escrever corretamente é prestando atenção sempre ao radical da palavra. E o que é o radical? O radical é a parte fixa e invariável de uma palavra que vai servir como base para todas as palavras dessa mesma família. Um exemplo, o exemplo terra. Terra tem como radical ter. Por que tem como radical ter? Porque na palavra terrestre, a letrinha A não vai aparecer. Vai ser modificada pela letra E. Então, terrestre, terráqueo, térreo, terreno, terroso, aterro e enterro são da mesma família de terra, sempre vai ficar o mesmo radical. O radical vai continuar. Nesses exemplos de radicais, sempre vão vir alguns sufixos e prefixos. Sufixos são formas que dão continuidade no radical para que possa terminar a palavra, completar a palavra. Então, sempre vai vir um radical e um sufixo ou um prefixo. O sufixo sempre vem depois do radical e o prefixo sempre antes do radical. No exemplo humano, o radical é humano. Então, temos como exemplo desumanidade, onde vamos ter um prefixo des e um sufixo idade, certo? No exemplo desumano, teremos novamente um prefixo des e o sufixo ou. Algumas outras regras básicas para isso. Quando houver sufixos es e esa com a letra Z, vai indicar sempre qualidade e estado. Como no exemplo, surdez, viuvez, beleza, pureza e limpeza. Todos esses exemplos são exemplos de adjetivos. Surdez vem de surdo, viuvez de viúva, beleza de bela, pureza de puro e limpeza de limpo. Outro exemplo de sufixo é es, esa e isa, com S. Quando vier esses sufixos, sempre vai indicar nacionalidade, profissão e status social. Exemplos: francês, portuguesa, poetisa, duquesa e burguesa. Francês e portuguesa indicará sempre nacionalidade. Poetisa é uma profissão, duquesa e burguês um status social. Outro exemplo de sufixo é o exemplo oso, com S, que indicará sempre um estado. Exemplos: chuvoso, termina com o sufixo oso, e brumoso. Uma observação que é muito importante
que após um ditongo sempre vem a letra X. Exemplo, trouxa tem o ditongo ou, seguido da letra X. Exemplo, faixa com o ditongo ai, seguido da letra X. O exemplo, peixe com o ditongo ei, seguido da letra X. Só recapitulando aqui, dando uma revisão geral do que estudamos até aqui. O que é radical? Radical é a parte fixa e invariável de uma palavra, que vai servir como base para todas as outras palavras da mesma família. Prefixo e sufixos são determinadas partes que vão completar esse radical para formar a palavra. O prefixo sempre antes do radical e o sufixo sempre depois do radical. Exemplo, enterrado, temos como radical ter, da palavra terra, com o prefixo en e o sufixo ado. Então, podemos perceber que nesse radical, nessa palavra, utilizamos o radical ter e utilizamos também prefixos e sufixos, certo? Então, pessoal, é isso. Nossa aula termina por aqui. Espero que tenham aproveitado bastante o conteúdo. Caso não tenham entendido alguma coisa, por favor, retornem novamente à atividade, certo? Para que vocês possam compreender melhor o assunto. Espero que tenham gostado.